Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia de hoje. Amém? E o devocional de hoje, queridos, tem como tema, como você pode estar vendo aí na sua tela, não desista. Queridos, logo pela manhã, Deus me deu essa palavra, não desista. E sempre quando eu vou preparar um devocional, eu sempre gosto de observar algumas coisas ao redor do que está acontecendo à minha volta, muitas vezes algo que eu vejo na rua, né? Algo que eu vejo muitas vezes numa transmissão, em algo ali na televisão, na internet. E eu creio verdadeiramente que Deus ele fala conosco de diversas formas. E eu creio que você que está aí comigo, né, acompanhando esse devocional de hoje, você também crê nisso. Que Deus ele usa situações para falar conosco. E dentro desse conceito de que Deus ele fala conosco, queridos, de diversas maneiras, Deus ele trouxe esse tema: não desista. Por quê, queridos? Porque existem muitas pessoas que elas se encontram nesse exato momento desencorajadas, diante das dificuldades, diante das perdas, diante da caminhada, diante de tantas tentativas, não é assim? E muitas pessoas, queridos, que muitas vezes entram em contato comigo ou com a pastora Rita e diz: olha, não dá mais, pastor, eu não aguento mais, não dá mais jeito, eu estou desistindo de tudo. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes já tentou, já lutou, já conversou, já dialogou, já tentou entrar num acordo, já tentou melhorar, já tentou sair daquela situação, mas muitas vezes não consegue. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece, pastor, quando muitas vezes eu tô orando a Deus, estou buscando em Deus, sabe, eu tô fazendo tudo que é certinho, mas parece que as coisas não andam. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que, com certeza você já passou. Se você já tiver algum tempinho de caminhada, você já passou por isso. Você vai falar assim, pastor, parece que mesmo sendo cristão, mas as dificuldades ainda elas permanecem. Sim, elas vão permanecer. Elas vão permanecer. Sempre nós vamos ter situações de conflito, de confronto, vamos ter momentos de nãos na nossa vida. E nem tudo, queridos, é o diabo, nem tudo é prova de Deus. Tem coisas que é da nossa vida, que fazem e que acontece isso para que nós possamos crescer, amadurecer, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E diante desse tema, eu quero primeiramente trazer um texto base para que você possa ler comigo. Eu vou colocar na tela aí para vocês. É o Salmo 145, tá? Salmo 145, verso 18 e 19. Vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo, tá? Olha só. Salmo 145, verso 18 e 19 diz assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva.
que nós já temos aqui, queridos, um consolo para nossas almas, um consolo para o nosso ser, né? Porque se nós estamos andando com Deus e nós estamos clamando por Ele, qual é a certeza e a convicção que nós devemos ter? De que Ele está perto dos que o invocam. Mas muitas vezes Ele está perto não significa que Ele vai botar a mão para fazer algo por você. Porque, como eu disse, existem coisas que é demoníaca. Sim, Deus vai agir. Tem coisas que é provação, que Deus não vai agir. E tem coisas que é meramente humana, que é para você aprender, para você amadurecer, e Deus também não vai agir. Ou seja, Deus ele vai agir quando aquilo for algo que vai trazer prejuízo, problema, uma situação realmente das trevas na sua vida. Do contrário, Deus não vai agir. E eu tenho que entender isso porque, se eu não entender essas três condições, eu posso desistir. Eu posso desistir. Por exemplo, queridos, um casamento. Existe situações demoníacas onde Satanás ele vai tentar agir para trazer ali um problema, uma situação, para que haja um desgaste, para que haja briga, intriga. Se você invocar Deus, Deus vem para trazer livramento. Mas tem situações que é provação, para que você se torne um marido melhor, uma esposa melhor, e vai ter situações do cotidiano entre você e tua esposa, ou entre você e teu marido, aonde você vai ter que ter sabedoria, discernimento e saber lidar. E isso eu aprendo andando com Deus. Não é falando para Deus, ó, entre no meio e resolva. É eu tenho que aprender a lidar com aquela situação. Então, se eu entendo essas três colocações na minha vida, né? Mundo das trevas, influências malignas, provação e algo extremamente humano, eu começo a entender e eu começo a deixar de pensar em desistir. Então, deixa eu trazer, queridos, deixa eu trazer para você essa meditação de hoje que Deus deu para nós, para que tanto eu e você possamos meditar nesses 10 conselhos que eu vou trazer aqui. 10 conselhos eu vou trazer para você hoje, tá? Para que você possa se fortalecer e se inspirar e não desistir. Ok? Então, dedique esses próximos minutos que você vai estar aqui com a gente e não se distrair. Dedique esses próximos minutos em estar aqui atento. Assistir até o final. Não fique pulando. Vamos assistir a oração final já. Vamos ir pulando de parte em parte. Não seja assim. Aprenda a respeitar o processo e a ouvir coisas importantes para a tua vida, para que você possa vencer, para que você possa conquistar e não desistir. Tá bom? Então eu quero trazer primeiro para você aqui, ó, o primeiro conselho para você, o primeiro conselho para que você não desista. Creia em Deus e na sua benevolência. Queridos, Deus ele sabe de todas as coisas acerca de você. Ele sabe o que você está passando e ele não vai deixar você passar sozinho. Justamente agora, muitas vezes, que você está precisando muito de Deus. Naquele momento que você muitas vezes ou está passando por uma situação das trevas, ou uma situação onde é uma questão de autoconhecimento, ou é uma questão de provação. Deus ele vai estar com você, ele não vai deixar você sozinho. Como o texto que nós acabamos de ler.
Ele está perto de todos os que o invocam. Amém? Então, independente da circunstância, amados, independente da circunstância, tenha certeza de que Deus vai te ajudar a enfrentar esse processo, ok? Então, apenas, né, nós temos que ter algo em mente, de sempre nos achegarmos a Ele, sempre estarmos perto do Senhor, né? Olha o que diz o livro de Salmos 34, Salmos 34, né? Verso 18. Salmos 34, verso 18, eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar comigo. Olha só. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Aqui, queridos, eu já reforço aquele primeiro texto que nós lemos. O que é um coração quebrantado e contrito? Um coração que realmente confessa que, olha, Senhor, realmente eu estou precisando de ajuda. Realmente, na minha vida, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, seja em qualquer situação, seja da trevas, seja de autoconhecimento, seja de provação, eu preciso do Senhor. Ok? Então, o primeiro conselho é esse: creia em Deus e na sua benevolência, que Ele não vai deixar você sozinho. Você não está sozinho, em hipótese alguma. Ok? Segundo conselho, queridos, creia que a situação presente ela pode ser a semente para um futuro maravilhoso. Sabe, queridos, ó, grandes personalidades que mudaram o mundo enfrentaram crises, lutas, falências, dificuldades antes de qualquer reconhecimento. Alguns ouviram uma imensidão de quantidade de nãos antes de ter o primeiro sim. Então, em meio aos obstáculos, eles enxergaram oportunidades brilhantes que mudaram a vida deles e de outras pessoas para sempre. Então, amados, creia que muitas vezes essa situação que você está vivendo, essa situação presente, ela pode ser uma semente, atenção, uma semente para um futuro maravilhoso. E se ela é uma semente, como que tem que ser meu olhar para essa semente? Um olhar de esperança. É isso que eu tenho que ter. Eu não preciso ficar olhando para a circunstância com um olhar de problema. Mas diante daquele problema, pode ter uma semente que pode me gerar um futuro maravilhoso diante da circunstância que eu estou vivendo. Ok? Terceiro conselho, queridos. Terceiro conselho para que você não desista é que diante, queridos, da circunstância que você está, creia que existem lições preciosas nessa situação. O que seria de nós, por exemplo, amados, se não passássemos por dificuldades na vida? Se eu e você não passássemos por dificuldade nenhuma na vida, o que seria de nós? Como que nós estaríamos hoje? Bom, se você parar e raciocinar um pouquinho, você vai falar assim: ah, pastor, provavelmente nós estaríamos fracos, mesquinhos, irresponsáveis, cheios de mimimi, casquinha de ovo, né? Não é assim? Talvez eu seria aquela pessoa cheia de mimimi, cheia de não me toque, que não suporta ouvir um não. Pode parecer, queridos, que não, mas a luta que nós passamos está nos deixando mais fortes, está nos deixando mais robustos, mais resistentes. Você fica mais sábio, você fica mais experiente, mais maduro, mais resiliente diante das situações. Então, não desista. Essa situação que você tá passando, primeiro, ela tem um período, ela tem um começo, um meio e um fim.
ela vai trazer uma lição, e essa lição ela vai trazer para você o quê? Qualidades na tua vida. Vai deixar você mais sábio, vai deixar você mais resiliente, mais forte, mais maduro. Ou seja, ninguém gosta de problema, mas o problema é necessário. Quando você tem uma criança na sua casa aí, você não deixa ela fazer de tudo que ela quer. Eu sempre cito o exemplo de quando você está tomando café da manhã com o seu filhinho lá pequenininho, e ele vê você cortando o pão, passando margarina no pão. Daí ele fala assim: papai, me dá a faca e me dá um pão. Dá aquela faca afiada na sua mão, você vai dar na mão do seu filho? Não, você não vai fazer isso. Você vai ter que contrariar o desejo do teu filho. Fala, não, eu não posso te dar essa faca. Eu vou te dar o pão cortado e vou te dar a espátula para você passar margarina. E tem filho que vai fazer o quê? Vai chorar, vai poder tentar convencer você a dar a faca afiada para ele. Mas você, como um pai amoroso, o que você vai fazer? Não, eu não vou te dar. Eu não vou te dar, porque isso aqui é perigoso. E assim a criança ela vai aprendendo a lidar com os nãos. Com os nãos na vida. Ok? Vamos para o quarto conselho, queridos. O quarto conselho é creia que tudo pode mudar para melhor. Por mais que o passado, queridos, tenha suas recordações e vitórias, não fique apegado ao que passou, tá? Hoje, você tem a oportunidade de aplicar o seu conhecimento, talento, força de vontade e determinação para construir empreendimentos ainda maiores, ok? E peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria para Deus. Viva o momento presente. Acredite que Ele é quem te dá forças para alcançar novas vitórias. O livro de Tiago é um livro que eu gosto muito, capítulo 1, verso 5. Ele diz isso para a gente claramente. Eu posso tranquilamente pedir a Deus sabedoria, queridos. Olha só o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedido. Então, queridos, aqui eu vejo claramente que Deus, ele está presente comigo, e quando eu peço sabedoria, ele vai me dar sabedoria. Se eu estou tomando decisões erradas, é porque eu não tenho pedido sabedoria de Deus. Então, eu preciso, né, pedir sabedoria a Deus e crer que tudo pode mudar para melhor. Bom, quinto, creia que existe saída diante da circunstância que você está vivendo. Não desista. Não simplesmente desista, mas creia que existe saída. Esteja seguro, amados, de que o seu problema tem solução e que você não vai sucumbir diante dele. Tá? A Bíblia, amados, ela está repleta de histórias de pessoas que vivenciaram livramentos, respostas, milagres diante de contextos assim extremamente difíceis. Então confie na poderosa ajuda do Senhor e clame a Ele por resposta. O livro de Jeremias 33:3 é outro texto que eu gosto muito e é um texto muito conhecido. O que ele diz para nós? Olha só. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só. Então, creia. Tá difícil, pastor. Tá doendo. Tá complicado. Creia que tem saída. Creia. A solução não é você desistir. Não é. Ok? No entanto, que o sexto conselho é exatamente esse. Creia que desistir não é a melhor solução. Desistir, ela é uma opção.
para os perdedores, para os fracos. Mas para aqueles que creem em Deus, desistir não é a solução. Não pare de lutar enquanto você tiver forças. E se as forças falharem, queridos, você pode contar com os braços fortes do Senhor para carregá-lo em meio ao cansaço e abatimento. Não se dê por vencido, pois você não está sozinho. Lembre-se do texto que nós lemos lá no começo. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sétimo conselho: não desista. Creia que você pode fazer melhor. Se o seu problema é resultado de alguma falha que cometeu, conserte o que for necessário e continue caminhando destemidamente. Se foi um pecado, arrependa-se e volte-se para Deus. A partir de agora você pode trilhar outro caminho, fazendo escolhas mais sábias e prudentes, queridos. Exemplo de Davi. Pecou, ele errou, ele se arrependeu verdadeiramente e decidiu seguir um outro caminho. Não pense que você está diminuído por causa disso. O Senhor lhe perdoa e restaura. Outro texto que eu uso muito aqui diante das ministrações que eu sempre faço é o livro de 1 João capítulo 1, verso 9, né? Verso 9, eu quero trazer para você, não vou deixar para trás, mas eu vou trazer para que você possa acompanhar comigo. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se o problema for o pecado, se arrependa. Volte-se para Deus, confesse o seu pecado ao Senhor. Deus, Jesus é justo para perdoar e para te purificar. E daí você vai seguir um novo caminho, fazer novas escolhas sábias na sua vida. Então não desista. Desistir não é a solução, é uma opção para os perdedores. Oitavo conselho: não desista. Creia que não é ruim pedir ajuda quando necessário. Seja um problema financeiro, dificuldade no trabalho, crises emocionais, tensões no relacionamento, enfim, seja qual for, grite por socorro quando perceber que o peso está difícil de carregar. Certamente Deus colocará alguém ao seu lado para auxiliar. Com certeza Deus vai trazer alguém para poder te ajudar. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a 12, diz algo importante para nós que eu vou colocar aqui na tela para você. Olha só. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, não tenha vergonha de você pedir ajuda. Peça ajuda. Você tem aqui embaixo, passa na tua tela, o WhatsApp do Ministério Zoe. É gratuito, você pode entrar em contato com a gente, pedir ajuda, desabafar, chorar. Nós vamos trazer aconselhamento para você com base bíblica. Nós vamos orar junto com você, vamos te dar direcionamento. Hein? Estamos aqui para poder ajudar. Nono, estamos chegando ao final já, são 10. Não desista e creia que a Bíblia tem bons conselhos para você. Queridos, a Bíblia é o manual da vida escrita por Deus e contém tudo o que nós precisamos para enfrentar as tribulações de maneira destemida. Você não é o primeiro a
passar por situações difíceis. E nem será o último. Prova disso está nas maravilhosas histórias narradas na palavra de Deus. Eles passaram, nós passamos, outros irão passar. Amém? Então, por meio da palavra de Deus, Deus ele se revela a nós como aquele que pode intervir milagrosamente em qualquer adversidade. É o texto que a gente sempre lê, ou muitas vezes algumas pessoas até conseguem dizer de cor e sorteado, é o Salmo 23, o Salmo 23, verso 4, né? Que diz o que pra gente lá? Eu vou colocar na tela, se você não lembra, você vai lembrar agora. Olha só. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Ou seja, a Bíblia, queridos, ela sempre vai trazer bons conselhos, direcionamento, promessas de Deus, verdades de Deus para a tua vida. 10º e último conselho: creia, não desista, mas creia que o melhor ainda está por vir. Seu futuro, queridos, está intacto e coisas maravilhosas esperam por você. Dê os passos certos e continue crendo. Logo você verá que, na verdade, tudo contribuiu para o seu bem. Como diz Romanos 8, 28. Eu também vou colocar na tela para você ver que tudo que nós falamos aqui é bíblico. E diz o que, ó? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Com isso, queridos, não desista. Pegue todos esses conselhos, pegue a Bíblia Sagrada, pegue os contextos bíblicos, peça ajuda, creia, mas não desista. Desistir não é a melhor solução. Ela é uma opção para os fracos. Mas para aqueles que creem em Deus, é apenas uma opção. E a gente pode até olhar, a gente pode até ver a opção lá, a opção desistir. Mas nós decidimos marcar a opção não desistir, porque nós cremos num Deus forte e verdadeiro, que sempre está conosco. E a sua palavra diz que Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e eu quero poder estar orando por você. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, para não desistir. Muito obrigado porque o Senhor nos dá motivos de sobra para nunca desistirmos, mas para confiarmos, crermos, invocarmos o teu santo nome, porque o Senhor nos faz passar por lugares que muitas vezes humanamente é impossível, mas que o Senhor nos faz passar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Quando a única opção é desistir, o Senhor entra com uma intervenção divina e nos faz viver a opção não desista, porque eu estou com você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido essa palavra ao coração dos teus filhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor traz essa solução para nós. Não desistir, mas ser forte e corajoso. Andar com o Senhor, crer no Senhor, crer nas tuas promessas na palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Dá-nos um dia abençoado, guardados e protegidos pelo Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.